Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Olá, Cris. Olá, Kátia Gaia. O pessoal perguntou, poxa, por que a Cris não veio? Mas por uma boa causa. É verdade. Estávamos falando de direção e você estava cuidando exatamente da sua. Exatamente, é isso aí. Muito bem. E feliz Páscoa atrasado para todo mundo, né? Para quem realmente vive a Páscoa, renascimento e tudo mais. E estamos aqui com... uma sumidade, né, Kátia? Exatamente, é um prazer imenso a gente receber esse autor, pesquisador, estudioso. Bem, escritor, não é, Kátia? Também um autor da obra que nós vamos falar hoje. E uma pessoa, assim, extremamente especial também, né, Kátia? E ele é muito conhecido no meio espiritualista, devido às suas obras de diversos autores. Ele faz menção, inclusive nós estamos aqui com uma obra, nós vamos falar em cima dela, com orientação de dois espíritos que muitos conhecem. Mas nós estamos aqui com quem hoje, Cris? Com o maravilhoso Sebastião Camargo. Seja bem-vindo ao Enigma, Sebastião, um honra enorme estar contigo. Gratidão. Gratidão profunda, gratidão nossa, Kátia, né? Cris, é uma honra estar aqui. Bom, mas eu não quero perder tempo porque o nosso programa é curto, então eu quero saber logo de cara, quem é Sebastião Camargo? Qual é a missão dele aqui na Terra? Com certeza, a nossa missão essencial é compreender as origens da vida, a sua natureza e a sua destinação, para que nós possamos a cada instante fazer algo diferente do hoje em relação ao ontem e amanhã em relação a hoje. Maravilha. Muito bem. Bem, você trouxe uma obra, mas antes da gente falar dela, eu quero saber o contexto do o que é o despertar da consciência na sua visão, na sua pesquisa e na sua obra? A primeira coisa que a gente pergunta ou interroga a si próprio nesse processo é saber se existe consciência sem vida e vida sem consciência. Porque a consciência está por toda parte. Eu costumo dizer que nós somos espíritos eternos e consciências, espíritos imortais e consciências eternas. Sim. Perfeito. Nossa, tem tanto conhecimento no livro dele que a gente fica assim, né? Não, é tão maravilhoso, particularmente, né? Eu falei assim, eu tenho que rebobinar, né? Ou mesmo vetar meu HD e ir para outra dimensão, porque é o que ele leva mesmo pelo livro, é verdade, Cris. Maravilhoso. Esse despertar da consciência tem a colaboração de mais espíritos, né, Sebastião? Quais? Conta pra gente. É uma equipe enorme, né? A começar por Leon Denis, Miramês, mas é uma equipe muito ampla de mais de 500 espíritos de vários estados e dimensões diferenciadas. Fantástico. Para as pessoas saberem um pouquinho sobre esses espíritos, você pode fazer uma breve passagem sobre eles, porque são espíritos de alta, né? Nós podemos falar de alta evolução e que nos ampara aqui, não é isto? Exato. Desde Ramatiz, Akhenaton e vários outros luminares, só para não estender muito, para não mas a gente gosta que fala, pode ficar à vontade. Nós temos tempo, o nosso tempo aqui agora está fora do relógio. Mas são espíritos que te orientam dentro desta obra e outras também. Exato. Praticamente todo o estudo é feito fora do corpo, já que aqui nós somos muito limitados, né, nesse corpo de carne, e atingindo estágios mais abrangentes da nossa consciência, facilita a canalização da informação e depois a materialização neste plano. Perfeito. O que você quis dizer do átomo ao anjo? Explica pra gente. Quando falamos do átomo ao anjo, não significa do átomo físico. Para o astrofísico britânico Arthur Eddington, na obra A Natureza do Mundo Físico, ele narra que a matéria-prima do cosmos é o espírito, com E minúsculo. E o espírito com E minúsculo é o que chamamos de átomo primordial, de mônada primitiva, né, de fascículo de luz no estado conceptual. Então não é do átomo físico ao anjo, mas sim do átomo primordial, a menor partícula que existe no cosmos, que em física quântica chamamos de quantum. Perfeito. Hoje usa muito essa questão do quantum. E o que acontece é, muitas pessoas precisam evoluir, não é? Todos nós. E como
Exatamente como ele Todos, começou, todos nós. Mas e quando ela se nega a essa evolução? Nós costumamos dizer também que o progresso não depende do homem, embora o homem pode acelerar o progresso. E quem não promove, devolve. Então, a semelhança da parábola dos talentos, se eu me negar a evoluir, porque é um dinamismo perpétuo, eu vou desocupar o espaço, como dizia Jesus. Ou entra ou sai da porta. Quem comigo não se ajunta, espalha. Muito Nossa, bem. que legal, né? Eu fico babando, né? Que as coisas são... O que quer dizer a afirmação? Já fomos o sal da terra e seremos luz do mundo. O próximo livro é exatamente esse tema, de sal da terra à luz do mundo. E esse sal da terra é o princípio inteligente do universo, o espírito na sua origem primordial. E a partir dali, ele vai transformar-se a união de dois ou mais, formando a estrutura do próprio amor-substância, que vai transformar-se na matéria elementar, depois fluido universal, matéria mental, bioenergia, o mundo subatômico, até chegar no átomo físico e depois até chegar no homem a caminho da angelitude. Muito bem. Mas demora para chegar a ser anjo, né? Segundo Joana de Ângeles, só o corpo biológico tem quase 4 bilhões de anos e o espírito já tem quase a idade do universo. André Luiz acreditava que chegaríamos do átomo primitivo ao homem num 1 bilhão e 500 milhões de anos. Mas Joana de Ângeles mudou a tese, dizendo que só o corpo físico, desde os primeiros átomos de fósforo, gastou quase 4 bilhões de anos para chegar nesse estágio. Bem, aqui você tem, nesta obra, que eu faço questão que eles mostrem para a gente, você fala muito de física quântica, que hoje se fala muito sobre a própria doutrina do espiritismo e uma vertente científica. Como veio para você o desejo de escrever esta obra, assim como as suas são muito focadas, pelo que eu li, muito focadas no desenvolvimento, mas assim, muito acima do que nós conhecemos hoje. Então, como veio essa obra para leigos, para todas as pessoas entenderem? Inicialmente, nós fomos desenganados pela medicina. E com o pé na cova, somente com 2 meses de vida, na obra A Gênese, com Allan Kardec, encontramos a possibilidade da cura. Porque ele narra que o homem é um pequeno mundo, então eu seria um pequeno mundo. O diretor é o espírito, que eu achava que eu era o espírito. E o princípio dirigido, o corpo. E o corpo representa para o espírito a sua criação, da qual ele, espírito, seria o Deus desse corpo. E ele saberia o menor movimento de uma partícula do corpo, e eu não sabia nem a função de um único átomo do meu corpo. E a intenção foi comunicar-me com a minha própria consciência. Se ela é a criadora do corpo, e estabelecendo esta linha de comunicação da alma com a consciência, e possibilitou o processo da reorganização, inclusive a troca de comando do próprio corpo. Porque se o matuto deixou o corpo e a falência, assumiu um ser com maior habilidade, e a partir dali começou os estudos em profundidade, que deu origem ao livro. Perfeito. E eu percebo também, Cris, nós lemos aqui algo muito importante, que todo mundo hoje fala de física quântica, mas ela vai muito além do que simplesmente atrair dinheiro. Ah, sim. Né? Todo mundo hoje fala quântica, fala prosperidade ou abundância. Nós estamos falando de consciência. Eu acho que mais do que atrair dinheiro, é muito mais espiritualidade, muito. Porque dinheiro é um papel pintado, espiritualidade você vai para a eternidade, né? E é importante salientar isto, né? Porque existe um sentido aprofundado de consciência de quem eu sou, para que viemos. Ele deu um dado importante, porque ele me lembra até aquele filme que a pessoa morre e vem um diretor, né? Capax. É verdade. Exato, então, fantástico. Eu creio que isso realmente, no meu ponto de vista, isso ocorre e a gente não sabe, e a ciência também não explica. Sim. Né? Mas você vai voltar aqui para a gente falar um pouco mais disso depois, você agora me deixou curiosa. O Emmanuel diz o seguinte, que a inteligência dorme na pedra, acorda no animal e depois sonha no animal e desperta no homem. Explique isso para a gente, no seu ponto de vista. Isso é apenas uma metáfora. Como eu disse, pedra seria o equivalente ao mineral.
E quando mergulhamos a nossa consciência nessa comunidade, nessa organização que nós chamamos de mineral, essas vidas incontáveis, você percebe que não tem ninguém dormindo por ali. Porque se no acelerador de partícula os cientistas fracionam um elétron, achando que as frações desse elétron iriam para onde eles imaginavam, até um X parece que foi. Depois ele parou, pensou, falou, eu sou livre, vou para onde eu quiser. Porque a partir dali ele foi para onde ele quis ir. E sabemos que o elétron é formado por fótons, uma porção, um aglomerado de fótons. E um fóton já é uma consciência organizada com vontade e vida própria. Maravilha. Muito bem. Bem, Kátia, o assunto está maravilhoso, eu já ia né? para a próxima pergunta. Mas nós temos que chamar um comercial rapidinho. Fica plugadinho aí, porque é uma delícia conversar com esse homem, né, pessoal? Fica plugadinho aí, que o Sebastião volta já já aqui nesse papo muito interessante. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Voltamos aqui no programa Enigmas e você já sabe que este vídeo hoje estará à sua disposição no nosso Crom TV e também amanhã na NGT às 14 horas. É www.youtube.com/cromtv. Vai lá, aperta lá a sineta, se inscreva. Né? Será um prazer tê-los no canal e você receberá rapidamente todos os vídeos que subirem. Eu queria fazer um agradecimento também, porque hoje, Cátia, nós estamos com 6 milhões e meio. Hoje de manhã estava abrindo 6 milhões e meio de views. Então, assim, gratidão a vocês que acompanham o nosso trabalho, que sabem da seriedade. A gente só traz gente séria mesmo para poder falar de um assunto tão sério e tão importante nesse momento, né? É verdade. Mas temos muito o que falar com o Sebastião, cara. Com certeza. E aqui, baseado no livro fantástico, No Tudo Uno Deus, todos os seres são solidários. O mais culto tem o dever de auxiliar o menos culto, se quiser avançar em grandeza e conhecimento. Fala um pouquinho pra gente. Isso é maravilhoso porque quando o átomo primordial nasce do psiquismo divino, porque no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito sem Ele. Nós sabemos que a luz incriada, o Verbo Criador e o Cristo cósmico são 3 expressões do mesmo ser. Sim. E a partir dali, a manifestação do Verbo, a partir do Cristo cósmico, que nós chamamos de mente cósmica, fulgura o psiquismo divino, que num dado momento fraciona sobre a regência da lei, e estas frações nós chamamos de espírito, o princípio inteligente do universo. Mas logo que ele sai do psiquismo divino, o próprio Kardec pergunta,
porque esse psiquismo nós chamamos de matéria primitiva também. A inteligência é o próprio espírito ou um atributo? Então, um atributo. Mas é necessário que ele se ligue a essa matéria, sim, para que a sua inteligência possa ser exercitada. E quando ele atua na matéria como agente intermediário, ele forma mais outro. E a união de dois forma algo maior que a base do fluido universal. Então, enquanto essa estrutura que está aqui auxilia, que está na retaguarda, é auxiliada ou constrói algo maior na dianteira. Na visão de Emmanuel, por exemplo, a nossa mente ou o nosso cérebro espiritual constrói o que nós chamamos de superconsciência ou reino de Deus em nós. Assim como o ego, mesmo adormecido, como Joana de Anjos define, constrói o self. Então, trabalhando aqui, auxiliando quem está na retaguarda, construímos algo maior na dianteira, auxiliado por quem já está um passo adiante. Nossa, maravilhoso, né? Com Sebastião, certeza. o que é ser construtor de si mesmo? Explica pra gente como acontece. Como eu disse anteriormente, ninguém ama o que não respeita e ninguém respeita o que não conhece. Então, quando eu tenho uma noção do que sou, porque se no meu corpo biológico está somado mais de 600 trilhões de células, que é a cifra atual com Deepak Chopra, e forma apenas 10% da massa física, 90%, conforme Ramatiz, vírus, ultravírus, vermes, micróbios, bactérias, e esses seres foram criados para sustentar o corpo. Então, quando eu tenho uma noção disso, eu crio, só para me auxiliar na digestão, da mastigação à excreção, 76 sextilhões de bactérias a cada 24 horas. E quando eu tenho a noção, o meu pensamento, sem lapso de tempo, conforme os experimentos científicos com Greg Bridge, e trouxeram a luz para nós, então, sem lapso de tempo, o meu pensamento, qualificado pelo meu sentimento, segundo a minha inteligência, vai refletir no citoplasma de minhas células. Todas as organelas ficam sabendo, principalmente a estrutura que nós chamamos de citoesqueleto. No interior dela existem os microtúbulos e no interior deles os pequenos vórtices de energias que geram o plasma, que nós chamamos de fluidos, na própria célula, que é uma fonte inesgotável a partir dali. E essas estruturas microtúbulos se reúnem e formam os centríolos, que é o construtor de cada organela ou com a capacidade de duplicar a própria célula. E a partir daí, esse construtor cria um ribossomo, que é o médium entre a consciência periférica da célula, que está fora do núcleo, para dialogar com o DNA que está no núcleo, no neoplasma. E a gerência desse centríolo, ribossomo, interagindo com a guanina, timina, adenina e citosina, geram juntos, porque esta estrutura DNA é governada pela nossa consciência e não pela alma encarnada. Mas ali, a partir do momento que eu quero fazer a vontade dela, nós construímos juntos um gene, que vai gerar um aminoácido, e esse aminoácido está pronto para transformar o que comemos adequadamente nas moléculas de proteínas e assim por diante. Pois é, que inteligente. Somos um universo. Um universo em miniatura. E não só o corpo. Joana de Anjos narra que um átomo do nosso corpo já é um universo em miniatura. Que maravilha, Que bacana. né? Mais uma parte do seu livro para você falar para a gente. Participar da vida como um espetáculo inesgotável de surpresas e inteligência e sentir o mistério que a tudo governa, pedindo-nos tão somente que protagonizemos a nossa história. Não como heróis, mas como autores e atores de um enredo responsável pela harmonia do universo. Que lindo! Com certeza. Nossa, Que lindo! maravilhoso. Fala um pouquinho pra gente, qual foi sua intenção de uma forma tão linda e tão pura? Poética, né? Nossa, Poética. eu tenho várias passagens, inclusive uma que eu vi no final do capítulo 13, eu queria muito que falasse sobre, mas assim, como você sente hoje chegando nas pessoas essa obra? É uma alegria muito grande, porque ela está ajudando milhares de pessoas que a compulsam e colocam em prática os seus ensinos. Então, nós temos mais de 40 crianças de mães que, tecnicamente, não poderiam conceber filhos.
E a criatura que deu um start para que a obra pudesse existir, ela tinha osteoporose generalizada. E com exercícios que nós levamos a efeito através dos estudos, ou levávamos a efeito naquela época, ela conseguiu reduzir de osteoporose generalizada para artrose em 3 meses. E em 6 meses, a cura total, a reconstrução da estrutura óssea e ainda a cura de uma osteomielite que ela tinha e sofria há mais de 60 anos, a jovem Irandi, e com mais de 70 anos de idade na época. Mesmo, ainda não foi necessário para isso, que ela construiu com a própria mente, com seus próprios sentimentos. Não trouxe cálcio, não trouxe colágeno, não trouxe nada para dentro do corpo. Só o que ela construiu a partir da sua realidade íntima. Nossa, que maravilha. Fantástico. Sebastião, como se explica a condição de sermos co-criadores operantes à luz do Cristo? Nós dizemos, com Humberto Holden, que Deus não é criador, mas criador, porque a obra existe nele. Ele, segundo Pietro Baldi, é a própria criação. Criadores são os Cristos, e nós somos co-criadores neles. Porque Paulo de Tarso, num dado momento, afirma que em Jesus somos aperfeiçoados. Jesus, o Cristo. E, ao mesmo tempo, se eu sou célula desse corpo gigante, eu posso também fazer a minha parte no meu diminuto espaço. Então, se eu alio a minha mente com a mente crística, porque eu coloco no livro, você pode ver aí no final da página 30, que Cristo é a essência que nutre e norteia a nossa consciência. Então, só vive com sabedoria aquele que se transforma no Evangelho vivo na ação. E como ele afirma, tudo o que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. Então, se numa gota d'água tem 9 trilhões de átomos, seriam esses os mais pequeninos? Garanto a vocês que não. O mais pequeninos é o átomo primitivo, o quanto, a menor partícula do cosmos. E a partir daí eu estou lidando com seres vivos, auxiliando o Cristo como co-criador nele. Miramês é que tem uma informação muito interessante. Então, ele pensa e deixa espaços dentro do seu pensamento para que a gente possa fazer as nossas criancices. E conforme vai saindo meio desconexo, ele vai corrigindo. Olha que maravilhoso, né? Me diga, Sebastião, quantos grupos estudando esta obra e por que a necessidade do estudo dela? Bem, você já deu um exemplo. Já consta mais de 200 grupos de estudos. A necessidade porque muitos pensam melhor que um. Então, nós trocando ideias, a coisa fica de mais fácil, de gestão ou de digerir o conteúdo. Porque um só, às vezes, não tem com quem dividir, com quem trocar ideia. Às vezes surge dúvida e não tem. Então, o grupo funciona melhor. E grupos menores. Se o grupo for muito grande, às vezes não dá a oportunidade de todo mundo expressar o seu pensamento. E como a gente consegue acessar? Seria através do site do livro? É o site odespertardaconsciência.com.br, vai fornecer o livro para o leitor final e para os grupos de estudos. Isso. Mas se for para a distribuição da obra em grande escala, para os sites, para as grandes distribuidoras, aí já seria o site megalivro.com.br. Perfeito. E tem aqui um WhatsApp, pode? Pode. Que é do grupo? Esse é do site, o Despertar da Consciência, Sim. a serviço dos que nos acompanham. Perfeito. Então, para quem deseja adquirir, olha só, tá lá, ó, 974440770. Então, 974440770. Uma obra incrível, vale muito a pena. E eu sei que a Cris quer concluir com a mensagem. Bom, sem dúvida, né? Eu gostaria muito que o Sebastião deixasse uma mensagem para 6 milhões e meio que nos acompanham aí, né? Porque é impossível falar com esse homem só 28 minutos, gente. É impossível. Ele tem muito conhecimento e tem que vir muito mais no Enigmas. Verdade. Né? Por favor, você já está reconvidado a vir quando você puder, quando você vier a São Paulo, né? Se você puder nos honrar novamente com a tua visita e com todos esses conhecimentos, vai ser maravilhoso. Deixa uma mensagem e todo esse conhecimento para o nosso público, por favor, Sebastião. A honra será nossa. Então, se eu tivesse direito de pedir alguma coisa para você, pense na verdade, sinta o que está pensando, fale o que está sentindo e vive o que está falando, sempre visando o aproveitamento total, o não desperdício
e o fazer o máximo com o mínimo dos recursos que a natureza te ofertar. Perfeito. Nossa, Lição linda. recebida. Bom, eu acho que o sábio é exatamente isso, né? Ele, com poucas palavras, ele fala tudo, né, gente? Isso é papel de sábio. Sebastião, honra enorme estar contigo aqui no Enigmas. Gratidão pela presença e uma honra enorme. Eu fiquei eu estou banhada de energia aqui, Kátia. Muitos eventos este final de semana. Eu sei que a sua estada ela é pequena desta vez, mas algum evento que você queira convidar o público? Tem vários eventos, mas se entrar no site vai estar a agenda, Perfeito. através do WhatsApp que você deu, que é o DDD 11. Também Isto. o pessoal vai ter acesso à agenda, porque são muitos, eu não guardaria. Porque só ontem nós gravamos 6 programas para TV, 4 de rádio e ainda teve palestra à noite. Então, memorizar tudo ao Verdade. mesmo tempo. Mas, por favor, olha lá, tá para vocês aí o WhatsApp. Muito obrigada. Bom, pessoal, no Enigmas é assim. Aqui você vê o invisível Ouve o inaudível? e acessa o que dizem que é impossível. Então vem aqui com a gente nessa jornada. Gratidão, até o próximo Enigmas.